Hoje, eu vou falar sobre um clássico da literatura de terror, A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1839 e é considerado uma das obras-primas do autor, que é conhecido por seus contos macabros e misteriosos. A Queda da Casa de Usher é um conto que narra a história de um narrador sem nome que visita a antiga mansão dos Usher, uma família decadente e amaldiçoada, e testemunha eventos perturbadores e sobrenaturais, incluindo a queda trágica da casa e seus habitantes. O livro é uma edição ilustrada, lançada pela editora Dark Seed Books em 2023, com tradução de Márcia Heloísa e ilustrações de Bill Sienkiewicz. A capa é linda, com um tom escuro e uma imagem da mansão dos Usher em ruínas. O livro tem 96 páginas e custa R$ 39,90 na Amazon. Se você se interessar pelo livro e desejar adquirir, use meu link de afiliado da Amazon, me chamando com um oi no TikTok, ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube, ou na bio do Instagram. A Queda da Casa de Usher é um conto que mistura terror, suspense e romance gótico. O autor cria uma atmosfera de horror e angústia, usando uma linguagem poética e detalhada, que descreve as sensações e emoções do narrador e dos personagens. O conto é dividido em 5 partes, que correspondem aos dias que o narrador passa na mansão dos Usher. A primeira parte apresenta o cenário sombrio e opressivo da casa, que parece ter uma influência maligna sobre os seus moradores. O narrador chega à casa para visitar o seu amigo de infância, Roderick Usher, que o convidou por meio de uma carta, na qual revela que está sofrendo de uma doença nervosa e que precisa de sua companhia. O narrador encontra Roderick abatido e perturbado, com uma aparência pálida e doentia. Ele também conhece a irmã gêmea de Roderick, Madeline Usher, que está em estado catatônico e prestes a morrer. Roderick explica que ele e Madeline são os últimos descendentes da família Usher, que tem uma história de loucura e incesto. Ele também diz que a casa tem uma influência negativa sobre ele e sua irmã, e que ele tem medo de que ela morra e o deixe sozinho. A segunda parte mostra o narrador tentando distrair e consolar Roderick, que se dedica à pintura, à música e à leitura. O narrador observa as obras de arte de Roderick, que são estranhas e sombrias, e ouve as suas canções, que são melancólicas e assustadoras. Ele também lê para ele alguns livros de ficção, que envolvem temas como cavalaria, magia e terror. O narrador percebe que Roderick está cada vez mais nervoso e paranoico, e que ele tem alucinações auditivas e visuais. Ele também nota que a casa parece ter uma vida própria, e que os seus sons e movimentos se assemelham aos das histórias que ele lê para Roderick. A terceira parte narra o momento em que Madeline morre e é levada para uma cripta no subsolo da casa. Roderick decide não enterrar a irmã imediatamente, pois teme que os médicos queiram dissecar o seu corpo para estudar a sua doença. Ele pede ao narrador que o ajude a colocar o caixão de Madeline na cripta, que é um lugar escuro e úmido, cheio de cadáveres dos antepassados dos Usher. O narrador fica impressionado com a semelhança entre Roderick e Madeline, e com a beleza e a palidez da moça morta. Ele também observa que o caixão tem uma tampa de ferro, que é trancada com parafusos. A quarta parte descreve a noite em que o narrador e Roderick são assombrados por fenômenos sobrenaturais. O narrador não consegue dormir, pois ouve sons estranhos vindos da casa e do lado de fora. Ele vê uma luz vermelha brilhando no lago que fica em frente à casa, e que reflete a imagem da mansão. Ele decide ir até o quarto de Roderick, que está em um estado de histeria e terror. Roderick diz que ouve a voz de Madeline, que está tentando sair do caixão e da cripta. Ele também diz que a casa está viva e que quer destruí-los. O narrador tenta acalmá-lo, dizendo que tudo é fruto da sua imaginação e da sua doença. Ele pega um livro e começa a ler uma história sobre um cavaleiro que tenta escapar de uma masmorra, onde há um poço e um pêndulo. Enquanto ele lê, os sons da história se misturam com os sons da casa, criando uma sensação de horror e realismo. A quinta e última parte revela o desfecho trágico e surpreendente do conto. A porta do quarto se abre e Madeline aparece, vestida com as roupas ensanguentadas do seu funeral. Ela conseguiu se libertar do caixão e da cripta, e veio em busca de Roderick. Ela se lança sobre ele e os dois caem mortos no chão. O narrador fica aterrorizado e foge da casa. Ele olha para trás e vê que a casa se parte ao meio e desmorona no lago, que se fecha sobre ela. A família Usher e a sua mansão estão extintas. A Queda da Casa de Usher é um conto que explora temas como a loucura, a morte, o incesto, o isolamento, a decadência e o sobrenatural. Poe usa a casa como um símbolo da família Usher, que está em ruína e corrupção. A casa também representa a mente de Roderick, que está perturbada e delirante. O autor cria um clima de suspense e terror, usando elementos góticos, como a mansão antiga e assombrada, a cripta, o lago, a tempestade, o sangue, o caixão, o pêndulo, etc.
O autor também usa a ironia e o duplo sentido, como no título do conto, que pode se referir tanto à queda física da casa quanto à queda moral da família. O conto também tem uma influência romântica, pois mostra a sensibilidade e o sofrimento de Roderick, que é um artista incompreendido e atormentado. O conto também tem um aspecto psicológico, pois mostra a relação entre o narrador e Roderick, que são opostos e complementares. O narrador é racional e cético, enquanto Roderick é emocional e supersticioso. O narrador tenta ajudar Roderick, mas acaba sendo envolvido pela sua loucura e pelo seu destino. A Queda da Casa de Usher é um conto que me impressionou e me assustou. Eu gostei muito da forma como Poe escreve, com uma linguagem rica e poética, que cria imagens e sensações fortes. Eu também gostei da história, que é envolvente e surpreendente, e que me fez pensar sobre a vida, a morte, a família, a arte, a loucura e o medo. Eu recomendo esse livro para quem gosta de literatura de terror, de suspense e de mistério, e para quem quer conhecer um dos maiores escritores da história. A Queda da Casa de Usher é um livro que vale a pena ler e reler, e que vai te deixar arrepiado e fascinado. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!